3,15. Olha como é que começa esse texto, vê se dá para tremer na base. Eu sei todas as coisas que você faz. Que você não é frio, nem quente. Eu gostaria que você fosse ou um ou outro. Mas como você... Vamos lendo ali, leia ali como está ali, por favor. A minha Bíblia está assim. Assim como você se parece com água morna, nem quente nem frio, eu te vomitarei da minha boca. Continua lá. A minha Bíblia, a tradução está assim: você diz, eu sou rico, eu tenho tudo o que eu quero. É diferente ter tudo o que eu quero e tudo o que eu necessito, né? Tudo que eu quero fala de coisas que eu amo, que são materiais e tal, mas o principal, de repente, eu não tenho, né? Eu não preciso de nada, ok. Queridos, o que eu quero trazer para vocês hoje, eu estava orando outro dia, e eu creio que Deus colocou no meu coração algo sobre uma igreja, que a gente vai chamar aqui de igreja nominal. Igreja nominal e a noiva de Cristo. Há uma diferença entre a igreja nominal. A igreja nominal é a igreja de nome. E a igreja de Cristo. Aqueles que são... quando a gente olha, quem chama de igreja, isso aqui é uma igreja, nós somos uma igreja nominal. Quando você sai lá fora, você encontra um monte de igreja nominal. As pessoas estão lá dentro cantando bonito, tocando instrumento de uma forma tremenda, pessoas frequentando assiduamente lá. Mas não é essa igreja que vai subir, não é essa igreja que um dia vai se encontrar com Cristo. A igreja que vai se encontrar com Cristo se chama noiva de Cristo. Ela pode estar dentro da igreja nominal. Mas muitas pessoas que estão dentro da igreja nominal não vão se encontrar com Cristo. Será? Vão se encontrar, mas de uma forma ruim, né? Não de uma forma boa. Então, a noiva de Cristo é diferente da igreja nominal. Eu posso fazer parte da igreja nominal e não fazer parte da igreja de Cristo. Existe uma diferença muito grande de igreja nominal e a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela é composta por aquelas pessoas que têm verdadeiramente o seu nome escrito no livro da vida. A igreja nominal, todo mundo pode fazer parte dela. Todo mundo faz. Se você está bem, você faz parte. Se você não está bem, você faz parte. Se você frequenta, se você tomou uma decisão, se você tem compromisso, você faz parte da igreja nominal. Mas o nosso objetivo e o nosso alvo não é fazer parte apenas da igreja nominal. A gente tem que fazer parte da igreja de Cristo, da noiva. A gente tem que ser noiva de Cristo. Não é eu que sou noiva. Tem uns louvor que o pessoal canta como se a pessoa fosse noiva, né? Eu não sou noiva de Cristo. A igreja é noiva de Cristo. Amém? Quem entendeu? Então, esse texto ele fala, esse texto que eu fiz questão de ler aqui, alguns acreditam que está falando da igreja dos tempos de hoje, da igreja da última época até a volta de Cristo, né? Então eu vou ler aqui no meu celular algumas coisas que eu marquei. Vocês já entenderam o que é a igreja nominal e o que é a igreja noiva de Cristo, certo? Se você está na igreja nominal, mas você ainda ama o pecado, você não faz parte da noiva de Cristo. Você só é da igreja nominal. Entenderam? Pastor, eu não amo todo o pecado, só tem um que eu não... Então, a noiva de Cristo, ela se entrega a Cristo de uma tal maneira que ela repudia o pecado. Ela pode estar enfrentando algumas dificuldades, ela pode estar enfrentando alguma luta, mas ela nunca se entrega ao pecado, ela nunca se rende ao pecado, porque Jesus falou que todo aquele que peca é escravo do pecado. Ele acaba fazendo aquilo sempre e se entregando àquilo. Então o crente tem que morrer lutando contra o pecado, não aceitar pecado na sua vida, confessar diante de Deus e abandonar esse negócio em nome de Jesus, amém? Nunca chegar confortável, que eu já vi pessoas dizer assim, isso é normal, todo mundo faz. Não, a noiva de Cristo não pensa assim, ela se entrega ao Senhor e quer ela se apresentar pura ao Senhor, limpa ao Senhor, amém? Se você faz parte da igreja nominal, mas não se arrependeu dos pecados, precisa se arrepender.
pecado que às vezes você cometeu ou comete, não houve um arrependimento. Então esse arrependimento tem que haver, tem que acontecer, em nome de Jesus. Se você faz parte da igreja nominal, mas odeia o teu irmão ou a tua irmã, você não faz parte da igreja, você não está vivendo como alguém que é noiva, que faz parte da noiva de Cristo. Quem entendeu? Eu odeio, eu gosto de todo mundo, aquela pessoa ali não me entra, eu não vou com a cara. Essa frase que o pessoal fala, não entra na minha garganta, não vou com a cara, não tem essas frases, sim ou não? Na igreja isso não pode existir mais nem em pensamento. Isso não faz parte do nosso comportamento, não pode fazer parte. Se fizer parte, quem está errado não é a pessoa, sou eu. Se eu tiver esse entendimento, se eu tiver esse comportamento de ter uma pessoa, ainda que seja uma só, que eu acho que eu não vou com a cara, eu não gosto daquela, eu gosto daquela ali, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que ir até a pessoa, conviver com ela, ter comunhão com ela, aprender a conhecer, para quebrar essa praga. Amém? Orar por ela, abençoar a vida dela, porque o erro não está nela, o erro está em mim. Porque isso é um erro meu, não é um erro da pessoa, é meu. Veja se você tem uma pessoa, sempre que você lembra dela, você lembra de uma forma pejorativa e você acaba fazendo um comentário ruim. Uma pessoa, pelo menos, do teu círculo. Essa pessoa você tem que se aproximar dela, conhecer ela melhor, começar a orar por ela, fazer um jejum por ela, abençoar a vida dela, fazer um tempo de oração por ela, para quebrar esse mal, porque esse problema está em você, não na pessoa. Entenderam? Pastor, que você não conhece a pessoa. Não, mas qualquer pessoa, seja quem for, não importa. O nosso coração tem que ser o coração que busca agradar a Deus. A noiva de Cristo perdoa, a noiva de Cristo ama, não tem ódio. A noiva de Cristo, ela faz o bem, não faz o mal, deseja o bem, não deseja o mal, não comemora o mal dos outros. Ainda que seja inimigo, ela não comemora, não celebra o sofrimento de alguém. Vocês entenderam? Por mais que a pessoa esteja sofrendo por consequência de coisa errada que ela fez, a gente não comemora, a gente não se alegra, a gente ora para que essas pessoas mudem, sejam transformadas. Você acha que Jesus ficou feliz com o Judas se enforcando? Nem um pouquinho. Você acha que Jesus ficava feliz com aquelas pessoas que ele sabia que elas se perderiam? Não, a Bíblia diz que um dia ele chegou diante de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e ele chorou por aquela cidade. Ele sabia da maldade deles, ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia que ele morreria na cruz por causa da maldade do coração daquele povo, mas quando ele olhou para eles, ele chorou e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te recolher, como a galinha cobre os seus pintainhos, eu queria colocar você embaixo das minhas asas, te proteger, mas você não quis. E aí ele falou da destruição que aconteceria futuramente em Jerusalém por causa desse comportamento. Jesus não comemorou aqueles homens, o sofrimento daqueles homens, ou as coisas erradas que aconteceriam com eles. Ele orava o tempo inteiro para que houvesse arrependimento, salvação, mudança de comportamento, porque todo ser humano vivo precisa de salvação. E eu e você temos que ter a mesma visão de Cristo. Por quê? Porque nós temos a mesma mentalidade. Por quê? Porque a igreja é noiva de Cristo. Amém, povo de Deus? A igreja é noiva de Cristo. Nossas ideias, elas estão na mesma linha. Porque a gente recebe o discipulado dele, a gente recebe a orientação dele, o cabeça da igreja é Cristo. Então nós pensamos como Cristo pensa, nós buscamos ver como Cristo vê e agir como ele age. Então a gente não comemora o sofrimento de pessoas por elas estarem sendo punidas por alguma coisa errada que elas fizeram. Quem entendeu? Noiva de Cristo, igreja nominal. Você está nas duas ou em uma? Nós temos que estar nas duas, amém? Se você é membro de uma igreja nominal, mas não se importa de falar mal de alguém, não se importa de dar frutos para o reino de Deus, não acha necessário renunciar a nada, não tem problema de viver uma vida espiritual relaxadamente, a Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Sem oração, sem jejum, sem uma mente e coração limpo, sem comprometimento com ninguém, qualquer coisa, os casais já estão falando de divórcio, querendo falar em divórcio, qualquer motivo é motivo para divórcio, não vai orar, não vai buscar orientação, ajuda, é divórcio, pronto, acabou, alguma coisa está errada, entenderam? Fala-se muito nisso, na igreja isso
nos tempos de hoje tem se tornado meio normal, mas não é normal no reino de Deus. Deslealdade, mau testemunho de sua fé, ter uma reputação ruim, não se importa disso. Isso faz parte de uma igreja nominal. Amém? Ah, pastor, então estou lembrando de umas pessoas. Não é para você lembrar das pessoas, é para a gente olhar para dentro da gente mesmo. Amém, povo de Deus? E dizer, cara, eu não posso ser assim. Eu quero ser noiva de Cristo. Quero fazer parte da igreja de Cristo. Beleza, povo de Deus? Amém? Que mais? Mau testemunho de sua fé, ter uma reputação de ser fofoqueiro, de falar mal da vida dos outros. Tem gente assim que carrega uma Bíblia, mas que o sangue de Jesus tem poder? Tem ou não tem? Sim ou não? Não tem ninguém assim não, né? Que a conversa dela sempre está envolvendo alguém. O que mais? Para a igreja nominal, basta estar indo à igreja, ver se isso é real ou não. Uma pessoa que faz parte só da igreja nominal, está indo à igreja e fazendo algumas coisinhas boas e pronto. Por quê? Porque Jesus vai fazer o resto. Jesus já morreu na cruz, levou meus pecados, levou tudo. Queridos, o fato de Jesus ter morrido na cruz e levado os meus pecados, não me isenta de fazer o que eu tenho que fazer. Não me isenta de buscar uma mudança de vida. Não me isenta de ter a minha vida transformada pela renovação da minha mente, como diz lá em Romanos capítulo 12. À medida que a minha mente vai mudando, eu vou entendendo a palavra, eu vou compreendendo, isso tem que gerar uma mudança na minha vida. Uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. Vocês entenderam? Está se pregando muito por aí, na igreja nominal, em alguns pregadores de igreja nominal, que não há necessidade de mudança. Jesus pagou o preço, você pode entregar a tua vida a Jesus e continuar do mesmo jeito que você está. Isso não é verdade nem aqui, nem em lugar nenhum. Entendeu? Quando o Espírito Santo entra na minha vida, há mudança. Quando o Espírito Santo entra na minha vida, ele me renova. Paulo disse que à medida que eu vou entendendo a graça de Cristo, entendendo a palavra de Deus, esse entendimento que vai mudando a minha mente, tem que ir mudando o meu comportamento, a minha vida, a minha maneira de viver. Beleza? Não é porque ninguém me mandou, não é porque ninguém me obrigou, mas o meu relacionamento com o Espírito Santo vai me constrangendo a uma mudança. Ele vai me levando a uma mudança de atitude, uma mudança no jeito de falar, uma mudança no jeito de agir. Até no jeito de falar, eu vejo às vezes um vocabulário tão chulo no meio de crente. Sério, gente. Em Belo Horizonte eu me assustava, quando eu cheguei lá, de ver que eles falavam palavrão e no lugar que eu vi, não estou dizendo que todo mundo lá falava assim, mas pessoas na igreja, até de idade, eles falavam, e aquilo era normal, já estava incorporado no vocabulário deles. Não era mais palavrão, mas é palavrão. Sabe? Tem gente que fala, eu vou falar esse negócio, em nome de Jesus. Tem gente que acha que eu sou muito cuidadoso com algumas coisas, de falar algumas coisas, mas é que eu acho que com a nossa boca a gente louva a Deus, adora a Deus, engrandece a Deus. A gente não pode incorporar na nossa linguagem palavras chulas, palavras que, cara, não honra ninguém, não honra a Deus, não é bonito, é feio. Então a gente tem que ter cuidado, nós somos a noiva de Cristo, nós temos que honrar o nome do nosso Senhor Jesus. A mesma boca que louva ao Senhor não pode falar palavrão. A mesma boca que louva ao Senhor não pode amaldiçoar pessoas, não pode jogar praga. A mesma boca que louva ao Senhor não pode ficar falando coisas das outras pessoas. É verdade ou não? Não pode ter aquele linguajar chulo. O apóstolo Paulo, ele fala que aquilo que sai da nossa boca tem que ser precioso para edificar quem está ouvindo. A pessoa que ouve, ela tem que ser abençoada com a tua conversa, com a tua fala, mesmo quando você não está falando de Bíblia. Entende? Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos comportamentos, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser, e pedir ao Espírito Santo que Ele nos oriente, que Ele nos constranja, que Ele nos faça ficar com vergonha quando a gente falar alguma coisa que não é legal, que não foi bacana. E quando a gente não pede essa direção para o Espírito Santo, muitas vezes a gente começa a falar de uma forma tão natural e se envolver numa conversação tão natural, parece tão normal, tão comum, mas não é um troço desagradável. Mas na igreja nominal está tudo certo, não tem problema. A noiva de Cristo é diferente. Lembre-se sempre disso. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Lembre-se sempre disso. Desde que você entregou a tua vida para Jesus, quem está habitando em você? Espírito o quê? Santo. O quê? Santo. E o que o Espírito Santo tem ouvido dos teus lábios? Porque ele ouve. Eu sei o que você tem
Lembra do primeiro texto em cima? Eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem falado. Eu sei a linguagem que você tem usado. Eu conheço, eu sei tudo. Não tem nada que a gente consiga esconder de Deus. Nada. Espera aí. Tem coisa que a gente não fala quando está perto de pessoas que a gente tem uma consideração, você nem fala perto dela. Meu irmãozinho, e fala perto do Espírito Santo? Ei, fala não. Pastor, o que eu sou melhor que o Espírito Santo? Fala para mim. Se você não tem temor do Espírito Santo, de mim não precisa ter. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com o teu jeito de falar, com o teu jeito de agir, não tem nada a ver com nada teu. Eu estou aqui para trazer a palavra, você guarda, você ouve, quer aprender, vem, quer receber, caminhar junto, caminhamos junto, mas não tem que ter preocupação comigo, com pastor nenhum. Porque nós não servimos pastor, não seguimos pastor, nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Eu não estou com você na tua casa, eu não estou com você no teu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo. Eu não estou com você no futebol, quando você, às vezes estou, às vezes não. Eu não estou com você no teu ambiente de trabalho, mas o Espírito Santo está. Você dorme e acorda e Ele está com você. E se tem alguma coisa que você não fala perto de alguém, você não pode falar perto do Espírito Santo. Se tem alguma coisa que você acha que tem que ter um comportamento diferente, por causa... Querido, quem é santo é quem habita em você. O Espírito Santo habita em ti, meu queridinho, meu irmãozinho de fé e camarada. Você acredita nisso, sim ou não? Ou isso é só é um sentido figurado? Que sentido figurado nada na minha vida, Ele está aqui bem vivo. Às vezes eu estou orando, Ele fala comigo, eu não estou nem orando, Ele fala comigo do mesmo jeito. E é tão bom ouvir a voz do Espírito Santo, saber que Ele está com a gente. Aí você está num ambiente de oração, de repente, pá, a presença de Deus vem. Isso é realidade, não é sentido figurado não. E o Espírito Santo não está só em mim, Ele está em você, vivinho em você. Quem trouxe você hoje para o culto não foi o Uber, foi Deus. O Espírito Santo trouxe você aqui. Ah, mas é que eu já acostumei, pastor, todo domingo mais você vem porque o Espírito Santo te traz. Senão daqui a pouco você vai começar a ficar com preguiça de vir, não ter vontade de vir, o culto vai ficar chato para você, você não vai querer mais. É o Espírito Santo que você fica 2 domingos sem vir, ele começa a te incomodar, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. É o Espírito Santo. Cuidado com o que você fala, cuidado como você vive, cuidado como você age, para que você não venha fazer parte apenas de uma igreja nominal, igreja DNA do Pai, glória a Deus, mas você faça parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar no arrebatamento, se nós ainda não tivermos partido daqui, não pode ter ninguém sentado nessa cadeira aqui mais não, vocês têm que ir embora tudo. Amém, povo de Deus? Eu nem vou perguntar quem vai. Amém? O que eu quero dizer é, essas palavras, ela vem para que se houver alguém, sabe, você seja puxado de volta. Opa, você é ovelha. O pastor está puxando, o pastor que eu digo é Deus, puxando você de volta. Ei, vem aqui, não se perde não. Não vai embora não. Cuidado com o que você fala para não perder o Espírito Santo. Cuidado com a maneira que você age para não perder o Espírito Santo. Cuidado com o relacionamento que você tem com as pessoas, a maneira que você se comporta para não perder a tua salvação. Ei, perdoa teu irmão. É o Espírito Santo puxando você, para que você seja noiva de Cristo, filho real de Deus, até que Cristo volte. Para que quando Jesus voltar, você esteja servindo a Ele assim, com fidelidade, com amor. Às vezes tem uns espertalhões que a gente vê por aí. Aqui eu não tenho visto nenhum, graças a Deus, amém? Mas a gente vemos por aí que ele acha que ele engana ele. Ah, eu sou da igreja, mas vive uma vida. Ei, Jesus do céu. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo na igreja, mas não sei o quê. E a gente fala, Jesus, talvez é porque ainda está em obra, faz parte, né? Você está em processo ainda. Só que tem alguns que parece que não se importam não. Eles não se importam de continuar vivendo uma vida e ele acha que está enganando a quem? Ele não sabe que ele está sendo enganado. O diabo está enganando ele. Ele não está enganando ninguém.
Ah, mas o pastor não sabe. Cara, o que o pastor tem a ver com a tua vida? O que qualquer pessoa tem a ver com a tua vida? Ninguém tem nada. A não ser aquele que diz, põe lá o primeiro versículo, escreve a primeira frase, Jaqueline, deixa ali na tela, pode deixar? Eu sei o que você está fazendo. Põe lá para mim, põe para mim essa frase lá. Quero que vocês vão dormir com essa frase na cabeça, eu vou também. Beleza? Conheço as tuas obras. Ah, está diferente ali? Não, põe a minha frase aqui, essa aqui está melhor. 3, diz assim, ó, eu sei tudo o que você faz. Eu sei todas as coisas que você faz, está assim na minha. Eu sei tudo que você está fazendo. Tem gente já se encolheu, oh, meu Deus, você sabe aquilo também? Sabe. Tudo. Ele sabe tudo o que você está fazendo. A gente precisa de pensar como noiva. Fazer parte de uma igreja nominal, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode ser membro, tomar santa ceia, ser dizimista, fazer tudo direitinho, tudo regradinho, tudo belezinha. E não fazer parte da noiva. Mas daí não vale a pena, meu irmãozinho, não vale a pena. Não vale a pena você... Vocês viram um vídeo que o cara faz assim, que ser crente é duro, ele fala, vocês viram? Alguém de vocês viram? O cara não pode pecar, ele não pode beber, ele não pode fazer isso. Claro que a gente pode, não faz porque não quer, né? Não pode, e ainda tem o risco de ir para o inferno, mesmo assim ainda. Se eu for aquela pessoa que só vai à igreja, que só sou crente nominal, eu faço um monte de coisa e tal, mas eu não tenho uma vida com Cristo, é verdade o que o cara está dizendo, ele tem razão. O cara não faz nada e ainda se perde. Entenderam? Guarda isso no teu coração. O Senhor Jesus Cristo ama você, por isso que Ele traz essas palavras de vez em quando para a gente assim, tipo, ei, cuida da tua vida aí, filhinho. Não é o pastor que vai cuidar, não. Não é o pessoal do teu grupo de GC, não. Cada um cuida da sua vida. Em nome de Jesus, leva a sério a tua vida de oração, leva a sério o teu relacionamento com o Espírito Santo, entrega a tua vida a Jesus, beleza? Mantém tua vida nas mãos dele. Continuando, o que Jesus fez foi aqui que eu parei, não nos isenta de fazermos a nossa parte, amar nossos irmãos, sermos pessoas honestas, ajudar pessoas em suas necessidades, sermos fiéis aos princípios do Evangelho, abandonar o hábito do pecado, nos aprofundar no nosso relacionamento com o Espírito Santo, dar a vida pelo Evangelho se for necessário. Entendeu? Pastor, tudo isso. O próprio Espírito Santo muda a gente, sabia? Pastor, não sei se eu consigo tudo isso. A gente tem falha. A gente olha para algumas coisas, a gente vê falha na gente. Quando a gente não vê, às vezes alguma coisa está errada. Mas quando você se preocupa, eu tenho que fazer, às vezes você não consegue. O meu conselho para quem está lutando com tentação, vocês vão ouvir meu conselho, sim ou não? Você pode até escrever essa chave aí, porque isso muda tudo. Quem está enfrentando tentação muito forte, problema muito forte em muitas áreas, o meu conselho é, não fique preocupado em não fazer. Se preocupe em orar mais e ser cheio do Espírito Santo. Se arrependa, pede perdão. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai querer nem saber dessas porcarias. Entendeu? Tua mente vai limpar, teu coração vai limpar. Mas se você está preso muito em certas coisas e não tem tempo para Deus, é normal que você esteja preso debaixo de alguma cadeia, de alguma coisa ruim. Beleza, povo de Deus? Preocupe-se primeiro em buscar a Deus, se arrepender, pedir perdão. A Bíblia diz que o Senhor te justifica, depois Ele te santifica. A justificação ela acontece quando você entrega a tua vida a Jesus. A santificação ela vai acontecendo dia após dia. Você vai melhorando, que nem a água quando faz aquela poeira, água corrente, à medida que ela vai passando, vai baixando e vai limpando. À medida que você vai buscando a Deus, Deus vai mudando a tua vida. Muitos de vocês podem olhar para um ano atrás, você vai lembrar de coisas que você fazia, coisas que você não faz mais, você já mudou. Alguns que talvez estavam afastados, estavam tendo uma vida meio descuidada, mas hoje você já não está mais, porque o Espírito Santo já está alertando. Não é porque você diz, eu vou mudar, não, Deus te trouxe aqui, Deus está mudando. O Espírito Santo não desistiu de você. Amém? Ele está aí agindo na tua vida, trabalhando na tua vida, levando você a ter uma vida real com Ele. Isso é maravilhoso, ok? Então, quem acha que isso é desnecessário, explique a vida e morte dos apóstolos e da igreja de Cristo desde sua fundação, durante toda a sua existência. A noiva de Cristo se entrega ao noivo totalmente. Noiva se entrega totalmente.
Igreja nominal, não. Isso aqui eu não dá, isso aqui está sob meu controle, aquilo ali eu não posso mudar. Ela não se entrega totalmente. Tem área da vida dela que ela não entrega de verdade a Jesus. Entendeu? A igreja nominal, aliás, a igreja nominal, ela tem restrições, tem reserva, tem limite, não há uma entrega total. A igreja de Cristo, eita que isso é forte. A noiva de Cristo, ela é quente, ela é fervorosa pelo noivo, e ela será honrada pelo noivo quando chegar lá. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer assim: essa é minha noiva, amém? Esse é o meu servo, porque deu testemunho, porque foi fervoroso, porque foi justo, porque foi correto, brigou pelo que é correto, pelo que é certo, orou, intercedeu, buscou, não aceitou o mal. Ele vai ficar honrado e vai dizer: esse é o meu filho, esse aqui é o meu, esse aqui é o cara. Não é bem assim, eu estou usando isso para vocês entenderem, ok? Essa pessoa aqui, ele vai nos honrar, dizendo: eu conheço ele. A igreja nominal, ele vai dizer assim: pai, eu não conheço esse cara, não. Ele falou que vai fazer isso. Diz aqui, a noiva é quente. A nominal é morna e será vomitada da boca do Senhor naquele grande dia. Ele não a reconhecerá, não a receberá, se envergonhará dela. É claro que aquele de quem o Senhor se envergonha não faz parte da igreja de Cristo. Ele faz parte da igreja nominal. Ele acha que faz parte da igreja de Cristo. Ele acha que faz parte da noiva, mas ele faz parte só da igreja nominal. Porque não se importa de mudar, não se importa de crescer, não se importa de buscar Deus de verdade. Entenderam? Quem entendeu? Amém. E aí a Bíblia diz que é aquela pessoa morna, que não é quente nem fria, que nós lemos ali no texto, que será vomitada da boca, que diz assim: eu tenho tudo quanto eu quero, está tudo legal comigo. Eu conheço pessoa que diz assim: claro que Deus está comigo, eu oro e Ele me responde. Gente, eu já vi um cara, 3 da manhã, bêbado de não saber o rumo de casa, orar e Deus ouviu ele. E foi Deus que ouviu. Por que Deus ouve? Porque Deus é maravilhoso. Ele sempre nos dá oportunidade. Ele sempre dá oportunidade para a gente. Enquanto você tiver fôlego, Ele vai te dar oportunidade. E você que tem que aproveitar ela. Sabe? Então, o fato de você orar e Deus te responder não quer dizer que você está belezinha, não. Mas eu orei e o doente foi curado, ele era paralítico, saiu pulando 2 metros de altura. Não quer dizer nada. O Senhor Jesus diz assim, que naquele dia muitos chegarão e dirão: eu curei doentes em teu nome, expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Ele vai dizer o quê? Aparta-te de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. E veja que ele está falando de quem? De gente que curou doente. Ele está falando de gente que expulsou demônio em nome dele. Gente que teve uma vida que alguma coisa apareceu através dela. E irmão, tem muito. Eu oro para que a igreja de Cristo, quando eu oro, eu não oro pela igreja do DNA do Pai, eu oro para a igreja de Cristo despertar. Para a igreja de Cristo abrir os olhos e entender essa diferença de igreja nominal e igreja noiva de Cristo. Entendeu? Por quê? Porque é o reino do Senhor. Claro que nós trabalhamos pela igreja do DNA do Pai, nós trabalhamos por uma missão e tal, mas a nossa visão é visão de reino, é visão da glória de Deus, é visão daquilo que Deus quer fazer na terra. Então, quando nós oramos para que haja esse despertamento em tudo que é lugar. Às vezes você vê na internet uns comentários e pessoas achando que ela está maravilhosamente bem com Deus, mas você vê o comentário e você fala: misericórdia. Mas está fazendo parte da igreja. Igreja morna. Lute para ser parte da noiva, o verdadeiro corpo de Cristo. Ou você estará perdendo tempo sendo igreja nominal, apenas fazendo parte da denominação terrena. Todo o povo de Israel era chamado de povo de Deus no deserto. Durante suas vidas conquistaram muitas vitórias pelo poder de Deus. Derrotaram grandes inimigos. Mas, de uma geração inteira, ninguém entrou na terra prometida, além de Josué e Calebe. Entenderam? Eles eram povo de Deus? Sim, chamado de povo de Deus. Era a nação escolhida? Era a nação escolhida. Vencer o inimigo, cantaram vitória, muitas vitórias.
Os inimigos ficaram amedrontados diante dele, Jericó caiu ao chão. Sabe, eles viram coisas tremendas e ficaram de fora. Não entraram. Eles beberam água da rocha. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles comeram maná que caiu do céu. Gente, eles faziam parte do povo de Deus. Eles tiveram experiências tremendas. Mas foram barrados na hora de entrar na cidade de Canaã. E no livro de Hebreus fala para nós tomarmos muito cuidado com isso. Porque se Deus não poupou nem o povo de Israel, quanto mais nós. Essa palavra é para todos nós. Você pode estar orando e tendo resposta. Você pode estar vendo coisas na tua vida. Mas lide com os problemas, com aquelas questões que o Espírito Santo tem falado com você. Lide com seriedade com os teus pecados. Lide com seriedade em relação aos maus hábitos que a Bíblia diz para você lidar com eles. Lide com seriedade, lide sério com isso. Não coloque na tua cabeça que não faz diferença, que não tem problema, que tanto faz, porque não tanto faz. Se fosse tanto faz, não estaria na Bíblia. Eu aconselho, diz a palavra de Deus, que venham até mim, compre ouro provado no fogo, compre colírio para abrir os olhos de vocês, e que vocês andem de uma forma correta, diz o livro de Apocalipse. Essa carta é uma carta para uma igreja. E ele fala, porque isso não acontecendo, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são quentes, não são frios, vocês são mornos, então eu não quero vocês. Já pensou? É sério, não é sério? Não se vanglorie de ter tido orações atendidas, ou Deus ter curado doentes pela tua oração. Jesus falou isso para os discípulos, não foi? Eles voltaram tudo dizendo, Senhor, curamos doente, paralítico andou, os demônios obedeceram a gente, eles nunca tinham visto aquilo. Na hora Jesus disse para eles, não fique feliz com isso não, se alegre do nome de vocês, está escrito no céu, no livro da vida. É maravilhoso você ver um milagre, é ou não? Hã? É ou não é? Jesus, como a gente fica contando testemunho a vida inteira, daquilo que Deus fez através da nossa oração, da oração de alguém que a gente viu, é maravilhoso. É maravilhoso você orar e ter resposta da tua oração, mas isso são coisas passageiras, são coisas para o momento. Você quer maior milagre do que o milagre de Lázaro? O que aconteceu com Lázaro, povo de Deus? 4 dias morto, cheirando mal estava o Lázaro. Então, Jesus chega, manda retirar a pedra. 4 dias no túmulo, morto. Jesus chega do lado de fora e diz, Lázaro, sai para fora. Aí cria aquele clima, porque o Lázaro está todo ligado. Todo mundo diz, acho que não adiantou. Mas de repente aparece aquele cara lá, saindo devagarinho, todo ligado para fora. Deve ter levado um tempão até ele chegar lá, né? Mas o rapaz apareceu. Que milagre tremendo, que milagre forte. Alguém de vocês sabe como é que faz para mandar um WhatsApp para o Lázaro hoje? Como é que a gente faz para ele vir um dia testemunhar aqui na igreja? Para nós, olha, foi bem difícil, a Maria cuidou muito de mim. E contar o testemunho dele. Alguém sabe o WhatsApp dele, não? Cadê o Lázaro? Já era. São coisas tremendas, mas são temporárias. São passageiras. Agora, se o teu nome estiver escrito no livro da vida, isso é eterno. Eita, daqui 1000 anos você vai estar lá com Cristo ainda. Outro dia eu estava lendo a Bíblia, eu já tinha lido várias vezes, mas de repente me chamou a atenção porque ele estava fazendo planos para a igreja dele dali a 1000 anos. Falei, meu Deus, quer dizer que daqui 1000 anos eu vou estar por aqui ainda, aleluia. O que é a minha idade para 1000 anos? A gente é bebezinho ainda, aos olhos de Deus, amém, povo de Deus? Você sabia que o Senhor Jesus tem plano para estar com você daqui 1000 anos? Você talvez não tenha nem para daqui 80, você fala, 80 eu já não estou mais aqui, que 80, alguns é 50, não é? Mas o Senhor Jesus faz plano com você lá em Apocalipse, para estar com você daqui 1000 anos, 1000 anos, é isso que importa, o restante não importa. Por que Estevão aceitou entregar a vida dele e ser apedrejado pelo Evangelho, jovem ainda, não abriu mão, testemunhou a verdade, manteve a verdade firme, o povo ficou com raiva dele, matou ele. Ele poderia ter feito um jogo de cintura, dado uma escapada, não, ele foi firme, falou a verdade, morreu por isso, mas ele preferiu do que fugir da verdade, porque ele preferiu o eterno do que o temporário.
Por que que Paulo entregou a vida dele da maneira que entregou, sofreu, viveu uma vida sofrida? Ele não precisava, mas ele viveu uma vida sofrida, se rendeu, entregou a vida dele à pregação do evangelho, no final foi decapitado, diz que ele já estava cego numa masmorra. Por que que ele se entregou dessa maneira? Por que que ele orou a Deus dizendo: Senhor, faz de mim como uma moeda que o Senhor gasta como o Senhor quiser, eu quero me gastar e ainda me desgastar pelo Senhor, eu já me gastei, vou me gastar ainda pelo evangelho. Por que que uma pessoa faz isso? Porque ele não está olhando as coisas temporárias, ele está buscando as coisas eternas. A igreja nominal não, a igreja nominal fita os olhos no temporal, e ela quer o temporário, ela quer estar bem, ela quer dizer: não me falta nada, está tudo certo. Ela gosta, ela se importa, ela se preocupa mais com o temporário do que com o eterno. A noiva não, a noiva está com os olhos em Cristo, dizendo: ô dia abençoado, o dia que eu estiver junto com o meu Senhor, o dia que eu estiver junto com o meu Cristo. Eu quero estar junto com Deus, eu quero dar um abraço em Jesus, eu quero ver o Pedro, eu quero ver as pessoas que eu conheci e que já estão lá, que já chegaram. Eu quero estar lá um dia. Os olhos da pessoa estão fitos em Deus. Atemporal, parece que isso nem existe, é uma coisa distante para ela. É só uma pessoa que entende isso, que abre mão de qualquer coisa por causa do evangelho. Amém, povo de Deus? Ela vive com responsabilidade, com seriedade em relação ao seu Senhor, em relação à sua fé. Não se vanglorie de os demônios terem te obedecido. Seja humilde, se curve diante do Senhor, baixa a tua cabeça diante dele. O objetivo final ainda não foi alcançado. Nós ainda não entramos na terra prometida. Já entramos? Sim ou não? Estamos caminhandinho no deserto ainda, não estamos? Sim ou não? Ainda precisamos de uns milagres na vida da gente. Quem precisa ainda? Eu preciso. E quero. E oro, e creio, mas a gente ainda não conquistou. Paulo diz: eu ainda não conquistei. Se Paulo dizia isso na época, quanto mais eu ainda não conquistei, mas eu ando como alguém que está olhando lá na frente. Eu quero chegar lá, eu quero cruzar aquele portão, e eu quero entrar no reino de Deus com Jesus. Eu quero ser noiva de Cristo, eu quero abandonar as coisas erradas, eu quero viver uma vida para Deus. Perfeito eu não sou, mas não vou usar isso como desculpa. Ah, ninguém precisa ser perfeito, beleza, mas eu não vou usar isso como desculpa para não deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida e fazer o que Ele quer fazer. Gente, essa tem sido a pregação que eu tenho ouvido em muitas situações por aí. Não, você entregou a tua vida a Jesus, o resto Ele faz. Tá. Ah, mas aí é salvação por obras. Não é salvação por obras. A questão é que Paulo diz assim: mostra-me a tua fé. Sem obras eu te mostraria a minha fé pelas obras. Ele diz assim: de que adianta você vir uma pessoa necessitada, você pôr a mão na cabeça dela e falar: vai que Deus te abençoe, se alimente que você está com fome, e não dá comida para ela? A fé sem obras é uma fé morta. A fé em Cristo nos leva a uma mudança de vida. A fé em Cristo, à medida que a nossa mente muda, nosso comportamento muda. À medida que a nossa mente vai sendo transformada pela palavra de Deus, nossa maneira de viver muda também. Essas coisas apenas podem mostrar que estamos no caminho, quando você ora e vê Deus operando, né? Mas ainda não chegamos, ainda não cruzamos os portões da vida eterna para vivermos com Jesus e com os apóstolos e como parte da igreja noiva. Eu estou à porta e bato, ó o Senhor batendo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu virei. E eu vou compartilhar com ela uma refeição, como amigos. Aqueles que são vitoriosos sentarão no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei no trono do meu Pai. Essa é a grande promessa. Todo o restante é maravilhoso, mas essa é o que nós buscamos para a nossa vida. Você alcançar todas as promessas e perder essa aqui, você perdeu tudo.